Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Segundamente, estamos aqui mais uma vez reunidos, juntos e separados, para a gente continuar a estudar aí Química. Essa é a maneira que nós encontramos de continuarmos a estudar Química durante esse período de quarentena, né? Durante esse período em que nós estamos em distanciamento social, em breve vai acabar, em breve voltaremos para a sala de aula. Mas aí o estudo não pode parar, né? Essa aula é para o pessoal do terceiro ano, entrando no novo assunto, ó, reações orgânicas. E aí você já fala, reação orgânica. A gente vai falar de reações químicas. O que é uma reação química? Quando vocês começam a estudar química pela primeira vez, o professor define a química como é a ciência que estuda a composição, a estrutura e as transformações da matéria. Então, uma reação química é uma transformação da matéria. É uma transformação que altera a natureza da matéria. Então, o que a gente vai estudar são transformações químicas, quer dizer, reações químicas que envolvem compostos orgânicos. Então, obviamente, existem dois tipos de reações químicas. Uma reação pode ser inorgânica e uma reação pode ser orgânica. Como a gente está no terceiro ano, a gente vai trabalhar com as reações orgânicas, ok? Já que a gente está trabalhando com química orgânica, ok? Caso vocês tenham curiosidade em estudar um pouco mais de reações químicas, entender o que é uma reação química, como é que a gente representa e como é que a gente classifica as reações inorgânicas, eu vou deixar um linkzinho na descrição desse vídeo com a aula de reações químicas inorgânicas, ok? Então vamos tentar fazer um resumo do que é uma reação química. Então a reação química é uma transformação. Para que haja essa transformação, eu preciso de substâncias químicas. Essas substâncias químicas iniciais, eu vou chamá-las de reagentes. Então, eu preciso de substâncias químicas que interagem ou reagem entre si e nessa interação ou dessa reação haja a formação ou a produção de substâncias químicas diferentes. Essas substâncias químicas que são produzidas em uma reação química são chamados de produtos, ok? Então, toda reação química é dividida em duas partes, reagentes e produtos. Lembrando, em uma reação química, reagentes e produtos são substâncias químicas diferentes. Se eu tenho uma transformação onde o inicial e o final é a mesma substância, eu não tenho uma reação química. Por exemplo, se eu pegar um cubo de gelo, colocar sobre a mesa, por exemplo, tirei lá do congelador, botei sobre a mesa, o que é que vai acontecer com esse cubo de gelo? Ele vai derreter. É uma transformação? É. Mas o gelo é água. Quando o gelo derreter, ele continua sendo água. Então, essa transformação não altera a natureza da matéria. Não transforma a água em outra coisa, por exemplo. Então, isso é uma transformação física. Não tem nada a ver com reação química. Um exemplo de uma reação química bem simples é se eu pegar, por exemplo, e um comprimido de sorrisal e colocar em água. Quando você coloca um comprimido de sorrisal em água, você vai ver aquele borbulhamento. Aquele borbulhamentozinho indica que aquela interação entre substâncias está produzindo gás. Se está produzindo gás, está liberando gás, então ele está criando uma nova substância. Então esse gás já é uma substância diferente. Então isso é uma transformação química. Então isso é uma reação química. Então aquele gás que é liberado, ele pode ser interpretado como um produto. Ok? Toda reação química é identificada através de uma equação química. É nessa equação química que você consegue identificar o tipo de reação e quem são os reagentes e produtos e a quantidade de reagentes e produtos que está reagindo ali no processo. Então vamos imaginar dois exemplos aqui, duas reações, ok? Eu tenho duas reações que são representadas através de duas equações químicas. Obviamente são duas reações diferentes, ok? A pergunta é, quem
é ou quem são os reagentes e produtos em cada uma das reações. É simples, ó. Você sempre vai olhar como referência essa setinha aí. Essa setinha indica o sentido da reação. Se ela está apontando para a direita, quer dizer que ela começa desse lado, termina desse outro. Então, sempre, em toda a equação química, o que tiver à esquerda é o início da reação. São os reagentes. Então, na reação de cima, o que tiver à direita, NH3 e HCl, são os reagentes. O que tiver à direita, quer dizer, para onde a seta está apontando, é aonde a reação termina. Ela termina nos NH4Cl. Então, esse composto aqui é o produto. Observe que reagentes e produtos são substâncias químicas diferentes. É obrigatório que em uma reação química as substâncias químicas, reagentes e produtos sejam diferentes, não podem ser a mesma substância. Ok? Uma outra coisa que a gente pode observar aqui também nessa reação é, por exemplo, NH3 é uma molécula formada pela interação de um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Aqui eu tenho o HCl, um hidrogênio ligado a um cloro. O produto formado é o NH4Cl. Para que haja a formação desse produto aqui, eu tenho que haver a formação de novas ligações. Então, em toda reação química, existem dois processos acontecendo. Qual é o primeiro processo? Nos reagentes, ligações devem ser rompidas. Você tem que quebrar a ligação nos reagentes para que haja a formação de novas ligações nos produtos. Ok? Então, você quebra as ligações dos reagentes para formar novas ligações nos produtos. Ok? Para que, obviamente, as substâncias químicas sejam diferentes. Na reação 2 é a mesma coisa. Ó. O que tiver à esquerda, C2H4 e H2O, reagentes. O que tiver à direita é o produto. Então, essa reação aqui consiste na interação entre essas duas substâncias para produzir essa terceira aqui. Ok? Ação do oxigênio e água para produzir aqui um álcool. Ok? Mas uma outra questão que a gente pode levantar é o seguinte, por exemplo, a gente está falando de reações orgânicas. Existem dois tipos de reações, orgânicas e inorgânicas. E aí você diz, professor, como é que eu vou saber a diferença entre uma reação orgânica e uma inorgânica? É simples, você olha para os reagentes. Para ser uma reação orgânica, eu tenho que ter um reagente orgânico. E vocês aprenderam lá na frente, lá atrás, que um composto orgânico, ou todos os compostos orgânicos, são compostos formados por carbono, claro. É o carbono ligado a outros átomos, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e por aí vai. Então isso aqui, ó, o C2H4, se vocês lembrarem bem, ele é um composto orgânico. Aqui, ó, o C2H5OH, OH, é um álcool orgânico. Então, se eu tenho um reagente e um produto orgânico, isso daqui é uma reação orgânica. Olhe para a reação de cima. Tem algum composto orgânico aí, algum composto formado por átomo de carbono? NH3, HCl, NH4Cl. Tem algum composto orgânico aí? Não. São todos compostos inorgânicos. Então, essa reação é uma reação inorgânica. Obviamente que saber se uma reação é orgânica ou inorgânica vai influenciar diretamente na classificação daquela reação. Porque não basta você apenas saber se uma reação é orgânica ou inorgânica. Vocês têm que aprender a classificar as reações. Então, como eu disse, eu deixei na descrição um link que fala um pouco sobre o que é reação química e as classificações das reações inorgânicas, como você classifica as reações. É bem simples. No vídeo de hoje, nós vamos começar
a classificar ou aprender os principais tipos de reações orgânicas. Já é um pouquinho mais complicado, então a gente vai ter que dividir esse vídeo em várias partes. Então, hoje a gente vai tratar sobre um tipo de reação orgânica e nos próximos vídeos vamos tratar sobre outros tipos de reações orgânicas. Ok? Ó. Vamos lá. Não basta aprender a diferenciar uma reação orgânica de uma inorgânica. Vocês têm que aprender a classificar as reações orgânicas. E pode parecer um pouquinho chato. Quer dizer, é um pouquinho chato. Mas depois que você entende o conceito, vai ficando mais simples, vai ficando mais fácil. Então, vocês vão aprender no vídeo hoje os principais tipos de reações orgânicas. Ok? Mais especificamente, nós vamos tratar das reações de adição. Quando eu falo uma adição, qual é a primeira coisa que você pensa? A adição é uma soma, concorda? 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, a reação de adição é identificada como toda e qualquer reação que você tem dois reagentes que são somados para formar um único produto. Então, dois reagentes, um único produto. Então, isso é uma reação de adição. Esse tipo de reação, adição ou síntese, ela existe tanto nas reações orgânicas quanto nas reações inorgânicas. Então, quando você estuda as reações inorgânicas, vocês também veem lá as reações de adição e o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, dois reagentes formando um produto. É o mecanismo que vai ser diferente. O fato é que na química orgânica, para que uma reação ela seja de adição, ou para que haja uma adição, obrigatoriamente, o reagente orgânico tem que apresentar uma cadeia insaturada. Nas reações de adição, são sempre dois reagentes. Um reagente orgânico e um reagente inorgânico. Obrigatoriamente, o reagente orgânico tem que ter uma cadeia insaturada. Você lembra o que é uma cadeia insaturada? É aquela cadeia onde, entre átomos de carbono, há uma ligação dupla ou tripla. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: numa reação, nos reagentes, as ligações são rompidas para que novas ligações sejam formadas. Então, ter uma ligação dupla ou tripla facilita muito a adição de outros elementos químicos. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: você vai ter um reagente orgânico e um inorgânico que eu estou representando como AB. O que eu tenho que fazer na adição é adicionar AB a essa molécula. Existe todo um mecanismo que eu vou resumir. Então, vocês vão ter que fazer duas coisas. Qual é a primeira coisa? Deslocar a ligação dupla. Então, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma dessas ligações e vai jogar para um carbono aqui. Por exemplo, pode ser esse aqui. Quando você joga a ligação para cá, vai ficar assim, ó. Tô só ajeitando para ficar mais bonitinho. Lembrando, eu estou fazendo da maneira mais simples para vocês entenderem. O que eu estou fazendo aqui não obrigatoriamente é a maneira correta de se fazer, não é o que acontece na prática. Aqui é só para que vocês entendam qual é o produto formado. Então, peguei essa ligação dupla e joguei para cá. Virou uma simples. A gente sabe que cada átomo de carbono tem que fazer 4 ligações. Se eu olhar para esse carbono aqui, para o carbono 1, quantas ligações ele tem? 1, 2, 3. Ele está precisando de uma quarta ligação. Quem é que vai dar essa quarta ligação a ele? Isso aqui, Quando eu falo AB, é como se eu pensasse: eu tenho um átomo A ligado a um átomo B. Então o que vai acontecer é o seguinte: você vai quebrar essa ligação, mas não vamos falar quebrar. Vamos imaginar que o A rouba essa ligação aqui. Quando você quebra a ligação. Então vai ficar assim, certo? Vou colocar aqui. Vai ficar o A com a ligação.
ele roubou. E o B vai ficar sozinho, sem ligação nenhuma. Isso aqui vai gerar isso aqui, ó. Aí você vai dizer, se esse carbono está faltando uma ligação para completar as 4 ligações, e esse A aqui, ó, tem uma ligação sobrando, então ele vai fazer o quê? Eu vou encaixar ele aqui. Então vai ficar assim, ó. Ok? O A vai entrar aqui. E esse carbono 1 agora ficou com quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Ele está estável. E essa ligação que está vazia, o que, é que vai acontecer com ela? O B está sem ligação nenhuma. Então o B vai dizer assim, opa, tem uma ligação dando sopa ali, ó. Vou para lá. Então ele vai e se liga aqui, ó. Então aqui, ó. Esse é o produto formado pela ligação. Ok? Eu adicionei 2 elementos a essa molécula. E aí eu tenho um produto orgânico. Ok? Então, para que eu possa adicionar esses dois elementos, eu tenho que ter uma insaturação. Porque eu desloco essa insaturação. Se eu tiver uma ligação tripla, é a mesma coisa. A diferença é que quando eu deslocar uma ligação, vai sobrar quantas? 2, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Jogo A com a ligação para um lado e jogo B para o outro. Então vai ficar assim, né? A, B. Esse é o produto formado. Agora a gente tem que fazer uma observação em relação a esse segundo exemplo. Que observação é essa? Como ele vai ficar com a ligação dupla no final, você vai ter que adicionar os 2 elementos do mesmo lado. Então, ou o A e o B ficam os 2 aqui para cima, ou os 2 para baixo. Até por causa da isomeria. Então, nessa adição em alcinos, há como prioridade a formação de isômeros cis. Então, eles têm que entrar do mesmo lado. Ou os 2 em cima, ou os 2 embaixo. Ok? Então, quando você tem uma dupla, vai virar uma simples. Quando você tem uma tripla, vai virar uma dupla. Ah, professor, parece simples, mas esse negócio de AB é que eu não entendi. Então vamos usar alguns tipos de reação de adição para a gente entender como é que vai ficar isso aqui mais especificamente. O primeiro tipo de adição que a gente vai considerar hoje é a hidrogenação catalítica. Quando eu falo hidrogenação, nada mais é do que a adição de hidrogênio. Então, a hidrogenação catalítica consiste na reação do composto orgânico com gás hidrogênio catalisado por um metal. Então, quando você pega uma reação química, e aí você vê na setinha, por exemplo, PT ou Ni, esses são os catalisadores metálicos que são utilizados para essa reação. Pode ser platina, pode ser níquel, existem outros catalisadores. A função do catalisador é acelerar a reação. Então, o objetivo do catalisador é apenas tornar a reação mais rápida do que ela seria naturalmente. Naturalmente, é possível reagir um alceno com gás hidrogênio, só que a reação ia demorar muito tempo. Então, a gente usa o catalisador para acelerar o processo. Então, ó, aqui está o meu reagente orgânico, com a ligação dupla ou com a ligação tripla. E aqui está o meu reagente inorgânico. O que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Você vai deslocar uma ligação
Vou usar esse aqui, porque esse aqui está mais fraquinho. Então, o que é uma dupla? Você vai deslocar. Quando você desloca a ligação, a dupla vira uma ligação simples. E aí você vai adicionar os elementos. Antes eu colocava AB, um elemento A, um elemento B. Aqui, ó, olhe para a molécula. H2. O que quer dizer H2? Que eu tenho uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio. Então é hidrogênio ligado a hidrogênio. Então é como se o A fosse hidrogênio e o B fosse outro hidrogênio. Então na hora que eu desloco a ligação dupla, tudo que eu vou fazer é adicionar um hidrogênio para cada carbono. Então aqui tem um, mais um, 2. Aqui tem 2 hidrogênios. Quando receber mais um, vai ficar com 3. Então, na hidrogenação catalítica, eu vou transformar um alceno, hidrocarboneto de ligação dupla, em um alcano. Hidrocarboneto com ligações simples. Ok? Se eu tiver um alcino, a mesma coisa. Eu tenho 3 ligações. Vou tirar uma, vou deslocar uma. Então vai ficar duplo, vai sobrar uma dupla ligação. E aqui, como são 2 hidrogênios, eu vou adicionar um hidrogênio para cada carbono. Então eu vou botar um aqui desse lado, um do outro. Professor, eu posso adicionar os 2 hidrogênios no mesmo carbono? Não, porque se eu adicionasse os 2 no mesmo carbono, ia ficar assim, né? Ó. Quantas ligações esse carbono ia fazer? 1, 2, 3. Quantas ligações esse carbono ia fazer? 1, 2, 3, 4, 5. E a gente aprendeu que os átomos de carbono devem apresentar na sua estrutura 4 ligações. Nem mais, nem menos. Ok? Então é simples. É do mesmo jeito daquele exemplo anterior. Só que agora eu dei nome ao A e ao B. No caso da hidrogenação, eu adiciono 2 hidrogênios. Um para cada carbono. Ok? E aí eu tenho a conversão de um alceno num alcano e a conversão do alcino num alceno. Professor, é possível eu transformar um alcino num alcano? Sim ou não? Sim. Mas para isso, eu precisaria ter um 2 aqui do lado, ó, na frente. Porque esse 2H2 quer dizer que eu ia reagir com 2 moléculas de H2. Então, por exemplo, eu já reagi uma vez, está aqui, 2 hidrogênios. Só que como são 2 moléculas, existem mais 2 hidrogênios. Isso aqui, ó, 2H2, é como se fosse H2 2 vezes. Então são 4 hidrogênios. Aí eu teria que adicionar 4 hidrogênios. Nesse caso, o que é que ia acontecer? Eu ia tirar uma ligação aqui, e aí eu ia jogar hidrogênio para o carbono, hidrogênio para o outro, e aí eu teria a formação de um alcano. Mas eu só posso fazer isso se eu alterar as quantidades aqui, né? Se eu não tivesse esse 2, a reação acabava aqui. Se eu tiver esse 2, a reação continua. Ok? Professor, e se eu tivesse um 3? Se eu tivesse um 3, não ia fazer diferença. Porque se eu tivesse mais H2 aqui, não tinha como entrar mais hidrogênio aqui. Porque lembre-se, a adição, para acontecer, tem que ter uma insaturação. Se aqui não tem mais insaturação, eu não posso adicionar nada mais aqui. Então ele vai ser o produto final da reação. Ok? Então esse é o primeiro tipo de reação de adição. Vamos ao próximo. Segundo tipo de adição, chamamos de halogenação.
Simples. Se a hidrogenação é a adição de hidrogênio, a halogenação é a adição de halogênio. Professor, e quem disse que eu lembro o que é um halogênio? Halogênio, os halogênios, são elementos químicos que pertencem à família 7A da tabela periódica. Quando a gente fala em halogênios, a gente está falando em flúor, cloro, bromo ou iodo. Geralmente, os mais comuns nas reações de halogenação são esses dois aqui, cloro e bromo. Então a halogenação é muito parecida com a hidrogenação, só que no lugar do hidrogênio a gente usa um halogênio, um gás halogênico. Pode ser, por exemplo, cloro ou bromo. Mas até a fórmula é parecida, ó. Cl2. No exemplo anterior a gente usou o quê? H2. A principal diferença é que essa reação aqui, ela não precisa de um catalisador. Não precisa ser catalisada por nenhum metal. Mas o mecanismo é o mesmo. Tá aqui, ó. Eu só mudei o reagente só para ficar um pouco diferente, mas eu tenho a ligação dupla, certo? Vou fazer o quê? Vou eliminar essa ligação dupla. Vou deslocar essa ligação dupla. Então, onde tinha uma dupla, vai ficar simples. Deixa eu só consertar aqui, porque ficou faltando hidrogênio. Aqui é CH e aqui é CH. Desculpem aí pelo erro. Ficou faltando hidrogênio aqui. Então, onde era uma dupla, vai virar uma simples. E aí, para repor as ligações, para completar a valência do carbono, aqui, ó, Cl2, são dois cloros. É cloro ligado a cloro. O que eu vou fazer com esses bichinhos aqui? Um para o carbono, um para o outro carbono. Lembre-se, eu só vou adicionar os cloros nos carbonos que tinham as ligações duplas. 1, 2. Nesse caso, tanto faz colocar para riba ou para baixo. Já que tem a ligação simples pode haver uma livre rotação. A gente viu isso na isomeria. Ok? Só isso. Onde tem a ligação dupla, você vai tirar e os dois átomos você vai adicionar um para cada carbono. Lembre-se, um para cada carbono. Então, nesse caso, ó, vai um para o carbono 2, outro para o carbono 3. E agora, a gente acaba de conhecer uma nova função orgânica. Que função orgânica é essa? Isso aqui é o que nós chamamos de haleto orgânico. O que é um haleto orgânico? Ele é formado quando eu tenho um átomo de halogênio ligado a um radical orgânico ou ligado a uma cadeia carbônica, ok? Então a gente já ouviu falar em álcoois, em fenóis, em aminas, amidas, etc. Agora a gente ouve falar em haleto orgânico. Em alguns livros você pode ouvir falar em dialeto. O que é um dialeto? É dialeto, não é dialeto não. Dialeto é língua portuguesa. Dialeto é porque tem dois halogênios, ok? Dialeto é um dialeto orgânico, ok? Isso então, a gente acaba de conhecer mais uma função orgânica, ok? Os haletos orgânicos. Aqui é a mesma coisa. Tiro uma ligação, são dois bromos. Vai bromo para um carbono, bromo para o outro. Lembrando que eu tenho que adicionar os dois bromos do mesmo lado. Então, ou os dois ficam em cima, ou os dois ficam embaixo. Ok? Mesmo ladinho. Isso aqui é o quê? Um haleto orgânico também, ó. Porque eu tenho um haleto ligado a um radical orgânico. Ok? Claro, dentro dos haletos orgânicos existem as classificações, né? Haleto de alquila, haleto de acila,
arila, vinila e etc. Mas não vamos nos concentrar nisso por enquanto. Por enquanto eu quero que vocês se concentrem em aprender a montar a estrutura dos produtos. Ok? Infelizmente, o grande problema de aula gravada é porque eu não consigo ouvir vocês dizendo agora se entenderam ou não. Ok? Então, lembrando sempre que quando eu posto a aula, vocês têm o meu WhatsApp, meus alunos, é só mandar pergunta e dizer, professor, o ponto X, ou o 2, ou o 3, ou o 4, não entendi, ou não entendi tudo. Que aí a gente conversa, eu tento tirar as dúvidas de vocês lá na frente. Mas basicamente é isso que vocês têm que saber. Não é uma coisa difícil, porque é uma coisa repetitiva. Tira uma ligação, joga os dois elementos. Tira uma ligação, joga os dois elementos. A mesma coisa do exemplo anterior a gente faria aqui. Se tivesse um 2 aqui na frente, a gente tirava uma ligação, adicionava mais 2 bromos. Ok? Se tivesse um 3, não faria diferença porque não ia mais adicionar. Vamos lá. Perca a conta não. Terceiro tipo de reação de adição. Hidroalogenação. Hidroalogenação. Hidrogênio. Halogenação. Halogênio. Quer dizer, é a reação com um ácido de halogênio, HX. A diferença da reação 3 para as anteriores é que agora os dois elementos que eu vou adicionar são diferentes, ou os dois átomos que eu vou adicionar são diferentes. Então, na primeira, eram dois átomos iguais de hidrogênio. Na segunda, eram dois átomos iguais de halogênio. Agora eu vou adicionar um hidrogênio e um halogênio. Ok? Então, é uma reação com HCl, HBr, por aí vai. O grande problema é que estava tudo muito fácil, estava tudo muito bom. Aí quando chega aqui é uma certa complicação. Por que é uma certa complicação? Porque quando eu reagir, por exemplo, esse composto, qualquer composto, um alceno, isso vale para um alcino também, ligação dupla ou tripla. Eu vou me concentrar só nesse aqui, mas a ligação tripla funciona da mesma maneira. Quando eu vou adicionar aqui HCl a esse alceno, a gente aprendeu o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar uma ligação, certo? O segundo passo é adicionar um hidrogênio para o carbono e o cloro para outro. Só que aqui existem duas possibilidades. Vamos considerar aqui. Aqui é o carbono 1, o carbono 2 e o carbono 3. Existem duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Primeira, eu adiciono o hidrogênio no carbono 1, cloro no carbono 2. Essa é a primeira possibilidade. Hidrogênio no carbono 1, cloro no 2. Então vai ficar assim. Isso aqui vai continuar igual. CH. Vou colocar o cloro aqui. Vou colocar tanto faz para cima como para baixo. Vou colocar para baixo. Ligação simples, porque eu tirei uma já. CH2 mais o H que ele vai receber vai ficar CH3. Esse é um produto. Um haleto orgânico. Só que só entrou um halogênio. A segunda possibilidade seria o seguinte. O hidrogênio no carbono 2 e o cloro no carbono 1. Então isso aqui eu continuar igual. O hidrogênio 2 ia ficar CH2. Aqui ia continuar CH2. Mas eu teria um cloro ligado a esse carbono aqui. Ok?
Então eu teria 2 haletos. Isso aqui seria o 2-cloropropano e aqui seria o 1-cloropropano. E eis que você me pergunta, mas professor, peraí. Aqui são 2 produtos. Até onde eu aprendi, numa reação de adição, são 2 reagentes formando um único produto, certo? Certo. Isso quer dizer que apenas um desses produtos é formado por essa reação. A pergunta é, qual deles? Para a gente saber, ou para a gente responder essa pergunta, a gente precisa considerar o que nós chamamos na química de regra de Markov-Nikov. Regra de Markov-Nikov. Parece que você está tossindo. Cough. Markov-Nikov. O que diz a regra de Markov-Nikov? A regra de Markov-Nikov diz o seguinte, que para essa reação, o hidrogênio ele é mais facilmente adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então você vai olhar para cá, que é onde ocorre a adição, e vai responder a seguinte pergunta: qual dos 2 carbonos tem mais hidrogênios? O 1 ou 2? É o 1, né não? Porque o 1 tem 2 hidrogênios, o 2 só tem 1. Então, Markov-Nikov diz que o hidrogênio ele vai ser adicionado ao carbono que tem mais hidrogênios. Então, o hidrogênio ele vai ser adicionado ao carbono 1. Se ele vai ser adicionado ao carbono 1, o produto que vai ser gerado nessa reação é esse aqui de cima. Isso é o que diz a regra de Markov-Nikov. Então, esse é o produto principal, o 2-cloropropano. Ok? Mas, professor, e se eu quiser produzir isso aqui? Eu não vou conseguir? Vai ser impossível? Não, vai ser possível. Existe uma maneira de burlar a regra de Markov-Nikov, que é usando um peróxido. Pode ser o H2O2, ou pode ser o K2O2, Na2O2, enfim. Se nessa reação houver a presença de um peróxido, aí o produto formado vai ser o de baixo. Então é uma maneira de burlar o Markov-Nikov. Então é como se o peróxido empurrasse o hidrogênio para o menos hidrogenado. Ok? Então você tem essa reação química aqui, uma questão. Se na setinha tiver só assim, joga Markov-Nikov. Se na setinha tiver o peróxido ou alguma dessas substâncias, aí você vai fazer o hidrogênio entrando no carbono menos hidrogenado. Então vai ser uma regra anti-Markov-Nikov. Mas obviamente que isso aí só vale quando eu estou adicionando elementos diferentes, ou átomos de elementos diferentes. Calma, gente. Tá acabando. Hidratação ou hidrólise. Você pode chamar essa reação de qualquer um dos 2 nomes. Hidratação ou hidrólise. Quando você fala em hidratação, qual é a primeira coisa que você pensa? Quando você está desidratado, você vai fazer o quê? Beber água, né? Então, hidratação ou hidrólise nada mais é do que a adição de água em meio ácido. Como é que a gente representa a fórmula da água? H2O. Professor, H2, Cl2, HCl, você adicionava 2 elementos. Agora aqui no H2O eu tenho 3 elementos. A água é isso aqui, ó. Hidrogênio ligado ao oxigênio ligado a hidrogênio. Eu vou ter que adicionar 3 elementos agora? Não. Você vai dividir isso aqui em 2 partes. 1, 2. Então, onde tem H2O, você vai representar H ligado a OH. Hidrogênio
e aí o H entra como hidroxila. E tudo que você aprendeu anteriormente, você repete aqui. Vamos considerar alcenos. Nos alcenos, o que é que você faz? Tira uma ligação dupla, hidrogênio para o lado, OH para o outro, então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3 hidrogênios, vai ficar H3C. CH2, OH. Hidroxila ligada a carbono saturado, eu vou produzir um álcool. Ok? Então, na hidratação de alcenos, eu vou sempre produzir um álcool. Vou colocar a hidroxila lá. Só isso. Ok? Mesma coisa que a gente fez nos exemplos anteriores. A única diferença é como a gente divide aqui a água. E aí você vai produzir um álcool. Se eu tivesse situação aqui, por exemplo, H2O é H ligado ao H. Vou tirar uma ligação. Agora eu tenho 3 carbonos aqui. Onde eu vou adicionar o hidrogênio? No carbono 1 ou no carbono 2? O que diz a regra de Markovnikov? Que também se aplica nesse tipo de reação. O hidrogênio entra no mais hidrogenado. Como o 1 tem 2 hidrogênios e o 2 só tem 1, então ele vai entrar aqui no primeiro carbono, hidroxila no segundo, então vai ficar assim, H3C, CH com OH aqui no segundo, CH3. Ok? Aqui vai ser um álcool, mas é um álcool secundário. A partir de 3 carbonos, a hidratação de alcenos sempre vai gerar álcool secundário. O que é um álcool secundário? É aquele onde a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Ok? Se a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, aí é um álcool primário. Mas o único álcool primário que pode ser produzido por essa reação é tendo mais água. A partir do propeno, buteno e por aí vai, sempre vai produzir álcoois secundários. Por que eu coloquei aqui em alcenos? Porque quando a gente fala em hidratação de alcinos, fica um pouquinho mais complicado. Mas o quanto mais complicado, professor? Vocês vão ver. Observe esses 2 exemplos. O que você faz aí? Hidratação de alcinos. A água a gente representa como H ligado a H, certo? Pelos exemplos anteriores, a gente tira uma ligação e adiciona hidrogênio para um lado e hidroxila para o outro. Como os 2 carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênios, tanto faz colocar de um lado como do outro. Eu vou botar hidrogênio para cá, hidroxila para lá. Ok? Até aí tudo normal. Tudo que a gente fez anteriormente, a gente faz aqui. Então vai ficar assim, H. Eu vou só representar de uma maneira diferente para ver se fica mais fácil na hora de colocar aqui. Ok? Beleza, né? Na hidratação de alcenos, a gente produzia um álcool. Na hidratação de alcinos, a gente tem a hidroxila ligada a um carbono com ligação dupla. A gente chama isso aqui de enol. Na química, os enóis são substâncias instáveis. O que é uma substância instável? É aquela substância que não consegue se manter na sua forma por muito tempo. Então, para adquirir a estabilidade, ele gera um mecanismo que nós chamamos de tautomeria. Então, ele faz uma tautomerização.
Nessa tautomeria, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai expulsar essa ligação dupla para cá, e esse hidrogênio ele vai jogar para cá, o que vai gerar isso aqui no final. Eu não sei se vocês vão lembrar. Opa, desculpa, isso aqui não existe. Eu não sei se vocês vão lembrar o que é isso aqui. Que função é essa? É um aldeído. Então o nome disso aqui é tautomeria. O nome desse processo aqui é tautomeria aldoenólica. A tautomeria é classificada como um tipo de isomeria de função, ok? Só que ela se mantém na forma de um equilíbrio, vamos dizer assim. O equilíbrio a gente vai representar dessa forma. Ele tem uma tendência maior a produzir o aldeído. Então, em um alcino, por exemplo, no etino, quando ele reage com água, ele forma um enol. O enol muda a sua estrutura para produzir um aldeído. Se eu tiver uma cadeia maior, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Regra de Markov-Nikov. Pela regra de Markov-Nikov, o hidrogênio entra no primeiro, que é o que tem mais hidrogênios, hidroxila vai para o meio. Então vai ficar assim, ó. Hidroxila vem para cá. O que era tripla vai ficar dupla. E aqui vai ficar com dois hidrogênios. Hidroxila ligada a carbono com ligação dupla é um enol. Na tautomerização, essa ligação dupla vai para o oxigênio e esse hidrogênio desce para o carbono. Então ele vai gerar isso aqui no final. Não sei se vocês lembram o que é isso aqui. É uma cetona. Então isso aqui é uma tautomeria cetoenólica. Então para alcenos sempre vai produzir álcool. Para alcino, se tiver 2 carbonos, vai produzir o aldeído. De 3 carbonos em diante, vai produzir cetonas. Ok? Então, esse é o último tipo de reação de adição. Então, são os 4 tipos principais de reações de adição: hidrogenação catalítica, halogenação, hidrohalogenação e hidrólise ou hidratação. Ok? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Peço desculpas por o vídeo vai dar um vídeo longo.